Senhor Jesus a todos. Quem estava aqui no primeiro seminário, o dia que o André falou? Quase todo mundo? Quem não estava o dia que o André falou? Só para mim saber. Alguns. Tá. Por que eu estou perguntando? O assunto que nós vamos falar hoje na verdade, os 5 solas, os 5 pontos ali da reforma, eles estão totalmente interligados uns aos outros. Não tem como. Mas eu acredito que o assunto de hoje, que é sola fide, ou somente a fé, ele está muito ligado à questão da graça, aquilo que o André ministrou. Vou pedir para o pessoal colocar aí o primeiro slide aí, só para a gente... Eu coloquei a questão do sola fide no meio. Vou falar para vocês. Quando eu escolhi o tema, ficou assim meio aberto para a gente escolher. Aí eu pensei, vou falar somente a fé. E eu não imaginava o quanto era complexo falar disso. Eu achei que era um assunto um pouco mais fácil. Mas eu percebi que o somente a fé, ele é muito importante dentro dos 5 solas, porque ele é como se fosse a liga do negócio, né? Imagina aí num bolo, né, a farinha que dá a liga para o negócio. Então, assim, o sola fide, ele vai representar não central, mas é esse que liga os pontos, né, do assunto aí dos 5 solas. Eu perguntei se vocês vieram do André, porque eu entendo que o assunto fé, ele está muito ligado ao assunto graça. Eu creio que a gente poderia até falar junto de graça e de fé, porque são 2 assuntos muito ligados. Voltando um pouquinho naquilo que o André falou, que a graça é algo que Deus nos oferece, que nós não podemos fazer absolutamente nada para merecer ou nada para ter. O ser humano ali, ele é colocado quando é apresentado o assunto da graça, o ser humano é colocado na sua real condição, que é de não tem condição de nada diante de Deus. É Deus quem estende a mão, é Deus quem oferece a graça, é Deus quem perdoa, é Deus quem dá a chance. E o assunto fé não está muito distante disso, não é muito diferente a questão da fé, a questão da graça. O problema é que é muito fácil para a gente sair um pouquinho de lado, é muito fácil para a gente achar que está dependendo da graça de Deus, e na verdade nós não estamos dependendo da graça de Deus. A gente acha, não, é só pela graça que eu vivo, mas na verdade nós estamos tentando fazer coisas para merecer algo da parte de Deus, e se a gente não tiver um entendimento bem claro, a gente pensar nisso, e de vez em quando a gente tem um seminário como esse, provavelmente a gente vai andar fora da graça de Deus e achar que está andando na graça de Deus. E mesma coisa com relação à fé. Muitas vezes a gente vai falar, não, mas eu tenho fé, eu tenho vivido pela fé, eu vivo pela fé. E na verdade nós vamos estar vivendo em outra coisa, que na verdade não é a fé salvadora, que vem de Jesus Cristo, que vem de Deus, que é derramado sobre as nossas vidas. Então, deixa eu ver se o meu negócio está funcionando. E eu queria começar meditando com vocês alguns pontos desse versículo que os reformadores pensaram muito, principalmente Martinho Lutero. Ele pensou muito nesse versículo, ele escreveu muito a respeito desse versículo. Lutero, um dos principais reformadores, ele estudou muito o livro de Romanos. É no livro de Romanos que ele encontra as bases que hoje nós estamos aqui, depois de 500 anos, falando aqui no nosso seminário. Então Romanos 1,17 diz o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E eu queria ver com vocês alguns pontos aí, essas palavras que estão grifadas aí nesse versículo. Evangelho está ligado a boas novas, as notícias que chegam para a gente através da Escritura, através de Cristo Jesus. Outra coisa, fala que no Evangelho é revelado. Deus se revelou ao ser humano através de Jesus Cristo. E essa revelação está na Escritura Sagrada. Desde o Antigo Testamento, desde os escritos de Moisés,
desde a lei feita com o povo de Israel. Na verdade, ali estava sendo revelada a pessoa de Jesus Cristo. Então é através das Escrituras que nós temos a revelação de Deus. É através da Bíblia que nós conhecemos a mente e o coração de Deus. A justiça, no Evangelho é revelada a justiça, que Deus é um Deus justo, e se Deus é justo, Ele precisa punir toda a injustiça. E todo pecado é injustiça, e Deus precisa punir esse pecado. E aí nesse Evangelho, nessa carta, né, de Paulo aos Romanos, ele mostra exatamente isso, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, todos nós estamos debaixo de uma situação terrível, porque a justiça de Deus, Deus precisa fazer justiça, e nós pecamos contra Deus, então a situação do ser humano é crítica. Só que voltando no assunto da graça, Cristo no nosso lugar, Cristo ocupou o nosso lugar. Isso é graça de Deus. O André já falou, então se você perdeu do André, corre atrás para saber o que ele falou. Eu não vou repetir tudo que ele falou aqui, né? Mas Cristo no nosso lugar, isso é a graça de Deus. É o oferecimento de um presente a quem não merece. Nós oferecemos a Deus pecado e Ele oferece a nós perdão através de Cristo Jesus. Somente Cristo poderia fazer isso. Não existe outro ser humano, outro ser em todo o universo, em toda a história, que poderia fazer isso. É o outro sola, né? É o solos Christus. O pastor vai estar falando sobre isso, creio que na próxima semana, né, pastor? Então não perca a próxima semana. Então somente Cristo poderia fazer isso. Portanto, somente a Ele a glória. É o último assunto do nosso seminário. Só lhe deu glória. A glória somente a Deus. Porque só Jesus poderia fazer isso. Só Deus poderia ter bolado esse plano. Então somente a Ele a glória. Não a nós, não a você, não a nenhuma denominação, não a nenhum grupo religioso. Não, a glória somente a Deus. E somente a fé. Por que somente a fé? Que é o nosso assunto de hoje. Então pensar um pouco sobre a questão da fé. Se a graça é a mão de Deus que se estende em favor de nós pecadores, e é isso a graça, Deus estendendo a mão, oferecendo ajuda para mim e para você, para o pecador que não tem condição de fazer nada para ser salvo. Em contrapartida, a fé é o meio pelo qual eu recebo a graça de Deus. A fé é o meio pela qual o pecador ele estende as suas mãos e recebe o presente da graça. Está dando para acompanhar até aí? Está dando para começar a diferenciar a graça da fé? A graça é aquilo que Deus faz por mim. A fé é aquilo que eu estendo as minhas mãos e recebo de Deus. Tá? É por meio da fé que vivemos a vontade de Deus. Agora começa a colocar a sua cuca para funcionar. Começa a colocar a sua cabeça funcionar, que eu creio que nós vamos entrar em alguns pontos aqui que a gente vai precisar pensar um pouco. Sem a fé, não tem como a gente viver a vontade de Deus. É por meio da fé em Cristo Jesus, é por meio da fé nas Escrituras que nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós. A fé é essa liberdade que Deus nos dá para fazer aquilo que é correto, para fazer aquilo que agrada o coração de Deus. O ser humano sem a fé, ele pode fazer muitas coisas. Por exemplo, nessa semana, no dia 12, quem ligou a televisão, viu muita expressão de fé na televisão. Concorda? E nós não podemos dizer que aquelas pessoas não têm fé. De alguma forma, aquelas pessoas que estão ali fazendo suas romarias e as suas penitências e tudo mais, de alguma forma elas têm fé. Agora fica a pergunta: essa fé agrada o coração de Deus? Ou essa fé é alguma coisa provocada pelo ser humano totalmente fora das Escrituras? Por isso eu quero ler com vocês 2 versículos que vai ajudar a gente a pensar nisso. Primeiro é Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim.
A fé que agrada a Deus, a fé que salva, a fé que nos leva a realmente depositarmos a nossa vida aos pés de Jesus e receber dele a graça, a salvação, o perdão, que vai nos garantir uma vida na eternidade ao lado de Deus, e uma vida aqui nessa terra, glorificando e exaltando o nome de Deus. Tem que ter esse princípio aqui. Eu preciso estar crucificado com Cristo, e agora já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Todas as vezes que eu vivo pela fé, na verdade não sou eu agindo, mas é o Espírito Santo agindo em mim. Não é você agindo sozinho, carnalmente, mas o Espírito Santo te orientando e te levando a viver pela fé e assim glorificar o nome de Deus. Todas as vezes que eu vivo não pela fé, ou pela fé em mim mesmo, ou pela fé em alguma outra coisa que não seja Deus, que não seja Jesus, que não seja uma fé baseada no ensino bíblico, uma fé baseada na obra de Deus, na obra do Espírito Santo, não passa de obra da carne, não passa de uma fé que não glorifica a Deus. Eu posso botar fé em qualquer coisa. Eu posso botar fé que o Mateus vai perdoar os meus pecados, afinal, no final das contas ele é um cara legal, meu amigo. Eu posso botar fé nisso, mas eu te pergunto, isso vai surtir algum efeito na eternidade? Isso tem algum significado? Não. Por quê? Na verdade eu não estou fazendo baseado nas Escrituras, eu não estou fazendo baseado no Espírito Santo, estou fazendo baseado no achismo meu, uma ideia que eu criei na minha cabeça, e que isso não glorifica a Deus de forma alguma, pelo contrário, isso só vai trazer mais condenação ainda sobre quem já está condenado. Olha o que esse outro versículo de Gálatas nos fala. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Se você ler um pouco depois as obras da carne, em Gálatas 5, 21, 22, você vai perceber que uma das obras da carne é a idolatria. O que é idolatria? Você botar confiança em alguém que não é Deus. Então muitas pessoas botam fé em alguma coisa que não é Deus, e isso a Bíblia chama de obra da carne. Isso a Bíblia chama de algo que está sendo feito contrário ao Espírito, algo que o ser humano simplesmente está fazendo baseado nas suas emoções, naquilo que ele pensa, naquilo que ele acha, naquilo que ele construiu de ideia, só que isso é totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus nos orienta. Está dando para entender até aí a diferença de uma fé e de outra fé? De uma fé que salva baseada em Deus, e de uma fé que é simplesmente algo que o ser humano produz? Está dando? Não é de se admirar que esse assunto está no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas é um dos documentos mais antigos do Novo Testamento. Foi escrito com o objetivo, quando Paulo escreve, com o objetivo de combater a influência judaizante dentro da igreja. O que era a influência judaizante? Era uma fé que era baseada não apenas na Escritura. Era uma fé que era baseada naquilo que o ser humano poderia fazer. Os judaizantes, eles tinham muito disso, eles tinham muita dificuldade de entender a graça de Deus, porque eles estavam baseados nas suas cerimônias, nas festas que eles realizavam. E quando Jesus vem e mostra, é pela graça, é pela fé, não há nada que você faça, judeu, que vai fazer Deus te amar mais. Pelo contrário, você tem que entender a graça de Deus. A lei veio para mostrar a sua condição. Não é pelo cumprimento da lei que você vai ser salvo, porque afinal de contas você não vai conseguir cumprir a lei de forma plena. Mas você deve depositar fé nessa lei. Então, nesse tempo da igreja, acho que eu devo ter um outro slide falando disso. Problemas em entender o sola fide. A igreja inicial, a igreja primitiva, ela tinha essa dificuldade.
E essa dificuldade ela fica muito evidente através desses judaizantes, dessas pessoas que estavam entendendo que para eu ser salvo eu preciso fazer alguma coisa. Enquanto que o ensino bíblico, o ensino de Paulo, o ensino dos apóstolos, dos discípulos, era o contrário disso. Era não, você não consegue fazer nada, você não pode fazer, é pela graça. E tudo aquilo que você fizer deve ser pela fé. Outro problema, né, esse problema ele estava persistindo na época da Reforma. Quando Martinho Lutero e os reformadores eles se apresentam e começam a discutir o assunto, esse problema de entender a fé estava muito presente na igreja daquela época. Eles entendiam que a fé era algo mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo te explicar. Deus é um Deus de graça, beleza. Eles concordavam com isso. Agora, o que a igreja ensinava na época? Para você receber a graça, você precisa de fé. E essa fé, ela é expressa através das obras de mérito. Então, porque você tem fé, então você realiza obras, e essas obras faz com que você tenha condição de receber a graça de Deus. O negócio mistura muito bem com o ensino real. Mas vamos entender um pouco melhor isso. Por exemplo, a igreja do século XVI, a igreja católica da época, ela ensinava a respeito dos sacramentos. O que era o sacramento? O sacramento é aquilo que você faz para que você possa receber a graça de Deus. Deus é um Deus de graça? Sim, só que não. O ensino deles. Você precisa ter fé. E a tua fé te faz realizar em busca dos sacramentos. Se você for em busca dos sacramentos, aí sim Deus vai derramar a graça sobre a tua vida, aí sim você vai ser beneficiado. Deus não pode derramar nada na sua vida se você não fizer nada para que isso aconteça. As penitências eram uma forma também disso acontecer. Então o sacerdote, ele te orientava a respeito de uma penitência. Então, vai lá e você fez tal pecado? Fiz. Então você agora precisa se penitenciar. Você precisa pegar um chicote e carcar um chicote nas suas costas até você ser merecedor da graça de Deus. Ou, por exemplo, no sacramento da confissão. Alguns aqui já se confessaram com o padre? Várias vezes eu fiz isso. Eu ia até o padre e contava os meus pecados. E aí o padre, depois de escutar, ele me dá uma obra, ou te dá, ou para a pessoa que está procurando ele orienta uma obra de mérito. Ou seja, você deve rezar tantos Pai Nosso, tantos Ave Maria, tantos Glória a Deus. E depois que você fizer isso, aí sim você vai merecer a graça de Deus sobre a sua vida. Então o ensino da época da Reforma era assim. E a teologia católica até hoje caminha dentro disso. As indulgências eram um negócio que Martinho Lutero e os reformadores ficaram desesperados quando eles começaram a ver isso. O que eram as indulgências? Aquilo que eu pagava em dinheiro para receber a graça de Deus. O meu bisavô morreu. Será que ele não está no purgatório sofrendo? Puxa vida, a oportunidade que ele tinha nessa vida já terminou. E agora eu posso fazer alguma coisa por ele. Então eu ia até o Papa e comprava algumas indulgências em dinheiro. E daí o Papa dava absolvição daqueles pecados. Aquele sacrifício que eu estava fazendo, pagando aquela indulgência, daria ao meu bisavô que estava no purgatório a condição de sair de lá. Através do meu ato de fé, pagando alguma coisa, daria ao meu bisavô, o mérito de sair do purgatório, o mérito de receber a graça de Deus. Está dando para entender? Está confuso ou não? Pode continuar? E como que isso funcionava? Com a necessidade de um clero, a necessidade de um sacerdote, alguém que ia dar a orientação de como isso funcionava.
Não poderia simplesmente uma pessoa se achegar a Deus em oração e conversar com Deus, e ser orientado por Deus, e depositar sua fé em Deus. Precisava ter um intermediário, precisava de um clero. Um clero que ensinar para essa pessoa como ela deve expressar a sua fé. Não dava para expressar a fé sem o clero. Por quê? Porque o sacramento, eu precisava do clero, eu precisava do padre, eu precisava do bispo, eu precisava de alguém. E os reformadores, eles vêm ensinar algo totalmente diferente disso. O sacerdócio universal dos crentes. Cada crente pode ter fé em Jesus. Cada crente pode expressar a sua fé em Deus, sem a necessidade de um clero. Até aí, beleza? Por exemplo, ainda nesse ponto aí, o sacramento do batismo. Quantos aqui foram batizados de criancinha? Igreja Católica, Apostólica Romana, eu também. Ali, a criança não pode fazer nada, mas os pais têm um ato de fé e levam o seu filho para ser batizado. Depois tem o sacramento da Eucaristia, onde o camarada vai lá e através daquele sacramento ele recebe a graça de Deus. No batismo, qual que era e é o ensino? Criancinha nasce pagão, né? Nasce sem fé. E daí o pai e a mãe levam a criança lá para o sacerdote. O sacerdote vai lá e derrama água na cabeça da criancinha. Naquele momento, através do poder da igreja, do poder de Deus dado à igreja, ao padre, a graça de Deus é infundida naquela criança. A partir daquele momento, aquela criança pode morrer, porque agora ela já está salva do seu pecado original. E essa criança vai crescer, e quando ela chegar numa determinada idade, então ela vai ter condição de se confessar com o sacerdote e de receber a sua primeira Eucaristia. Ali, novamente, na Eucaristia, é infundida a graça de Deus por causa de alguma coisa que a pessoa fez. A graça de Deus é colocada não porque Deus é um Deus de graça, mas porque a pessoa fez alguma coisa e novamente mereceu a graça de Deus, e agora ela continua a sua caminhada. E ela vai mantendo essa graça sobre a vida dela através dos outros sacramentos, principalmente da confissão. Tá? Tudo isso pode ser uma expressão de fé, né? Tudo isso era chamado de fé. Mas eu te pergunto, essa fé é uma fé baseada nas Escrituras ou uma fé baseada numa tradição? Em algo que foi ensinado de um para outro. A reforma protestante acontece exatamente para isso, para falar, gente, isso que está sendo feito é muito bonito, é muito legal, tem até uma certa lógica, o problema é que é contrário às Escrituras. Deus não pensa isso, Deus não ensina isso, as Escrituras não ensinam isso. Martinho Lutero, esse é o principal ícone da reforma, né? Viveu de 1483 a 1546, e eu coloquei isso daqui, um pecador religioso em crise. Talvez hoje a gente se identifique com Lutero, talvez você vai se identificar com Lutero hoje. Lutero era um monge da ordem dos agostinianos. Os monges eram aquelas pessoas que em busca de santidade, em busca de viver a vontade de Deus, com receio dos seus pecados, com medo da condenação eterna, eles buscavam refúgio ao estudo da palavra, a disciplinas espirituais em busca de ter uma vida correta aos olhos de Deus. Só que Lutero, a história conta que quanto mais ele se confessava, Lutero era o tipo de pessoa que ia lá, procurava o padre, ele se confessava aqui, o padre dava uma obra de mérito para ele realizar, para ele receber o perdão. Ele saía dali para ir lá fazer as suas orações. No caminho ele lembrava, ai meu Deus, esqueci desse pecado. E se eu morrer agora eu vou para o inferno. Ele corria lá e se confessava de novo. E ele saía dali na hora que ele estava indo, ai, esqueci o outro pecado, voltava lá. Então Lutero era uma pessoa, um religioso, um pecador como eu e você, em constante crise, em constante busca. O que eu faço para receber o perdão de Deus? O que eu faço para ser aceito por Deus? O que eu tenho que fazer? Porque quanto mais eu me confesso, mais pecados me vêm à mente, coisas eu lembro que eu fiz, que eu pensei. Então Lutero vive essa crise, até que,
estudando o livro de Romanos, ele entende isso que nós estamos falando hoje. É pela fé, Lutero. Basta crer, Lutero. Basta confiar. Se você ficar procurando o pecado na sua vida, você vai encontrar isso sem fim. E você precisa crer no perdão de Jesus. Você precisa confiar. Mas o que eu tenho que fazer? Só confiar. Esse é o assunto do Sola Fide. Apenas confiar em Deus. Só que a igreja romana na época deu uma resposta. Bem no ano que Lutero morreu, 1546, a igreja romana deu uma resposta sobre isso que nós estamos falando aqui hoje. E deixou isso registrado para a história do que a igreja daquela época pensava e pensa até hoje. Concílio de Trento, 1546, onde foram acrescentados alguns livros apócrifos que não tem na nossa Bíblia e tem na Bíblia Católica hoje, foi feito nesse concílio. E nesse concílio foi dada uma resposta com relação ao que os reformadores estavam pensando e ensinando para as pessoas. Tá? Isso aqui é ensino católico até hoje, vamos ler. Se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, ou seja, que não é necessário nenhuma outra forma de cooperação para que ele obtenha a graça da justificação e que em nenhum sentido é necessário que ele faça preparação e seja eliminado por um movimento de sua própria vontade, seja anátema, seja maldito, seja excomungado do meio católico aquele que pensa que é justificado somente pela fé. Por isso que nós hoje não somos católicos romanos. É importante a gente entender, né? Pessoas chegam para mim, Ronaldo, mas Deus não é um só? É um só. A Bíblia não é uma só? É uma só. Escuta, por que você nasceu numa fé de orientação católica e você hoje tem uma fé de orientação protestante? Absolutamente por causa disso. Porque a minha fé, a minha crença, aquilo que eu confio, aquilo que eu creio é somente pela fé. Enquanto que o ensino romano não basta apenas a fé, precisa de algo mais. Tá bom? Mas, por que sola fide? Por que somente pela fé? E nós vamos ver agora alguns textos e alguns pontos esclarecendo um pouco mais sobre isso. O nosso relógio saiu de lá, né? A fé e a justificação. Esse assunto, eu vou dar uma pincelada, o André falou sobre isso. A justificação é aquilo que torna o homem justo diante de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A justificação é aquilo que torna o ser humano pecador, condenado, em alguém absolvido e justo aos olhos de Deus. Isso é a obra da justificação. Nós somos justificados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sangue derramado na cruz justifica o homem pecador. Mas como que esse sangue, como que essa justificação é derramada sobre a minha vida? É pela fé, crendo, confiando, não por nada que eu faça ou deixe de fazer, mas somente por crer, por acreditar, por confiar, por repousar sobre essa verdade, descansar nessa verdade. Mas como que você pode ter sido justificado e perdoado por Deus? Pela fé, só porque eu creio, eu confio nisso. Olha aqui, fala de algumas pessoas muito respeitadas na Bíblia, tanto por judeus quanto por cristãos. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ele creu em Deus, por isso foi acreditado como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então, uma coisa importante para a gente entender: como que isso é colocado na nossa conta, como que essa graça alcança a nossa vida, como esse perdão vem sobre nós, como que essa mão bendita de Deus nos alcança, mudando a nossa história. Pela fé, por nada que eu faça,
apenas porque eu acredito, apenas porque eu creio, apenas porque eu aceito, apenas porque eu concordo. Tem uma frase do Franklin Ferreira, um pastor batista muito respeitado na teologia brasileiro. Ele diz assim, a fé é estender mãos vazias em direção ao Cristo crucificado. Tudo aquilo que precisamos para entrar em uma relação correta com Deus foi alcançado por Jesus. Grava isso. Tudo o que precisamos para entrar numa relação correta com Deus foi alcançado por Jesus, por ninguém mais, por Jesus, em sua morte vicária, na sua morte no nosso lugar. O que nos compete é estender as mãos para Ele em fé e implorar que Ele venha a nós. A única forma do pecador ser justificado diante de Deus é crendo, confiando, tendo fé em Jesus, segundo as Escrituras. O Jesus da Bíblia, o Jesus das Escrituras. Um dia um rapaz me perguntou, mas que Jesus que você ensina? Eu falei, o Jesus da Bíblia. Porque muitos Jesuses tem por aí. Muitas coisas têm se falado em nome de Jesus. Eu te pergunto, é o que a Bíblia ensina sobre Jesus? Até o islamismo ensina sobre Jesus, né? Muitas pessoas já têm, mas o livro dos muçulmanos ensina sobre Jesus, fala muita coisa lá sobre Jesus, só que não é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus da Bíblia. Se você comparar os escritos dos muçulmanos com o escrito bíblico, você vai entender que aquele Jesus não é o nosso Jesus, não é o Filho de Deus, não é o Messias prometido a Israel, não. É outra pessoa, não é o nosso Jesus. Então, daí a importância da gente estudar a Bíblia, da importância da gente vir para a escola dominical, da importância da gente ouvir a pregação, da importância da gente buscar, da gente entender, que a gente possa construir realmente esse alicerce de fé, como o pastor acabou de falar. Até aí, beleza? A justificação e a fé, deu para entender? Pode ir em frente? A fé é um dom de Deus. Aí começa a enroscar um pouco. Porque você fala, e a minha fé? Se nós temos fé em Jesus Cristo, isso é um presente que Deus nos deu. O ser humano por si só, pecador, cego, longe de Deus, afastado de Deus, por si só ele não deposita a sua fé em Jesus. Precisa de uma obra soberana de Deus, abrindo os olhos dele para que ele coloque a sua fé em Jesus, a sua fé em Deus. Por muito tempo eu tive aquela fé que o pessoal expressou essa semana aí na televisão. Vocês viram na televisão, por muito tempo. Até o dia que Jesus abriu os meus olhos. E aí sim, eu depositei a minha fé em Jesus Cristo. Olha o que fala aqui, Romanos 12, 3. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade e respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Deus nos dá a fé, gente. Isso é importante a gente entender, porque se a gente pensar que a fé em Deus, a fé em Jesus, a fé que salva, é uma coisa absolutamente sua, que Deus só te deu uma mãozinha para você colocar ela no lugar certo, então a gente não pode dizer que a glória é somente a Deus, porque então você teve uma participação fortíssima nessa salvação. Mas eu entendo pela Escritura que aquilo que a gente lê em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Pela graça de Deus, vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. E não existe salvação sem graça e sem fé. Portanto, eu entendo que Deus dá tanto a graça, quanto Deus nos dá a fé. Então, se hoje você tem fé em Jesus Cristo, agradeça a Deus e glorifique o nome dEle, porque esse é um presente que Ele te deu. Você, pelas suas forças, jamais faria isso. Pelas suas forças, você produziria obras da carne. Você produziria idolatria. Você elegeria ídolos para colocar neles a sua fé. Mas se hoje você crê em Deus, é porque Deus operou poderosamente na sua vida e te deu o dom da fé. Te deu a condição de crer em Deus. Se a graça confronta a gente, a fé confronta um pouco mais.
que a gente começa a perceber o quanto a gente não é nada. Se nós estamos aqui, é mérito absoluto do Senhor Deus Todo-Poderoso, que em infinita bondade nos chamou para perto dele e perdoou os nossos pecados através do sacrifício de Jesus. Outro texto, os discípulos falando com Jesus. Os apóstolos pediram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Jesus estava falando de coisas espirituais, e eles chegaram à seguinte conclusão: para mim não vai dar, eu não dou conta. É muito profundo e muito difícil isso que o Senhor está ensinando para nós. E eles chegam a uma conclusão: Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus responde: se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Gente, a fé verdadeira, a fé bíblica, a fé que salva, é quando o Espírito Santo trabalha na minha e na sua vida e nos faz pensar como Deus pensa, nos faz entender a vida como Deus entende, faz a gente ansiar por aquilo que Deus anseia, buscar aquilo que Deus busca, amar aquilo que Deus ama, rejeitar aquilo que Deus rejeita. Quando a gente viver dessa forma, nós vamos entender que Deus está querendo arrancar esse prédio aqui e colocar no tal bairro da cidade, e nós vamos falar assim, ó, sai daqui prédio, vai para lá, esse prédio vai, porque o Deus Todo-Poderoso está caminhando nessa direção. Então viver pela fé não é fazer os meus planos e ficar pedindo que Deus faça o que eu quero. Não, viver pela fé é entender o que Deus quer, e nós, em obediência e amor a esse Deus, nós vamos caminhar nessa direção, dirigidos pelo Espírito, não dirigidos pelas nossas vontades e pelo nosso anseio carnal, mas dirigido por Deus. Dá para entender a diferença de uma coisa e de outra? Agora eu te pergunto, a igreja do século 21, será que tem caminhado nessa fé, onde o cristão entende a vontade de Deus, e ora a Deus, conhecendo a vontade de Deus, e anda atrás do Mestre? Ou a igreja do século 21 tem usado a Deus como um ídolo? Tem usado a Deus, faz os seus planos, e aí fala em nome de Jesus, e aí Deus tem que fazer aquilo que o ser humano quer. Os reformadores mostraram totalmente o oposto. Andar com Deus é entender o que Deus quer, e nós vamos atrás fazendo a vontade dele. O que mais que nós temos aqui? A fé, a pregação e o Espírito Santo. Isso aqui é muito interessante da gente pensar, da gente entender. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Olha esse texto, Romanos 10, de 13 a 17. Aí eu não coloquei ele aqui, porque ele é meio extenso. Se você tiver de Bíblia, abre sua Bíblia aí, Romanos 10, 13 a 17. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Sem a pregação, sem o ensino do Evangelho, as pessoas não podem chegar à fé. Elas não terão informações necessárias para crer em Jesus a fim de ser justificado. Ah, Ronaldo, então nós podemos fazer alguma coisa. Eu te pergunto, quando alguém prega a palavra de Deus, é a palavra de quem que está sendo falada? Acaso esse livro não é a palavra do Espírito? Quando nós ouvimos a pregação, quando alguém prega, quando alguém ensina a palavra de Deus, o Espírito das Escrituras está entrando em ação, trabalhando no coração daquele que está ouvindo. E a Escritura do Espírito vai sendo mostrada, a lógica do Evangelho. O ser humano vai tendo condição de pensar naquilo que ele está ouvindo. Deus é tão maravilhoso que Ele te fez com capacidade de pensar, e Ele não despreza essa capacidade. Ele vai usar a capacidade que Ele te deu para que Ele possa colocar fé no seu coração, para que você possa entender a lógica disso, daí Ele colocar fé no seu coração.
Na proclamação do Evangelho, a palavra do Espírito vai convencendo o ser humano. E ao mesmo tempo que ele vai convencendo o ser humano, ele vai abrindo o coração do ser humano. O pastor acabou de orar aqui: Senhor, abre o nosso coração, quebranta o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Por isso a importância da gente estar junto nos cultos, da gente vir para a igreja, da gente compartilhar a palavra. É nesse momento Deus está trabalhando no nosso meio. A palavra de Deus diz que é no meio da congregação que o Senhor distribui a sua bênção. É quando a gente está junto, quando a gente está estudando a palavra de Deus, quando ela está sendo exposta, o Espírito Santo está trabalhando em nós. Ele está dando condição da gente ser salvo, ser alcançado por Ele. Eu fiquei pensando numa ilustração, gente. Imagina eu e você. Nós estamos perdidos, caídos num poço. Tá? Você está caído num poço. A queda, quando você caiu nesse poço, os seus braços e as suas pernas foram lesionados. Você está machucado, você está arrebentado. Você não consegue fazer isso com o braço. Você está... Ai! E aí você vai morrer dentro daquele poço se alguém não te resgatar. E Jesus é esse que resgata. Então eu queria que você imaginasse agora você no fundo de um poço, com suas pernas e seus braços, você não aguenta de dor nos braços e nas pernas, está totalmente arrebentado no fundo de um poço. E Jesus Cristo chegou para te resgatar. Ele é o resgatador, Ele é o libertador, Ele é esse que puxa. Ele vai te jogar uma corda, e essa corda é a graça. E Ele te joga essa corda. E agora o que você faz com essa corda? Esse poço é muito fundo. Esse poço aí tem uns 100 metros de profundidade. E agora você precisa se agarrar nessa graça para ser içado do fundo desse poço. Mas a queda te arrebentou. E agora você não consegue se apegar nessa graça. Você não consegue pegar nessa corda e sustentar o peso do seu corpo para que ele te tire de lá. Sabe aquela cadeirinha de alpinista? Sabe? Que veste assim? Eu imagino que a fé é essa cadeirinha que Deus nos dá. É como se Jesus falasse assim: ó, agora eu vou te dar a fé para que você possa se apegar na minha graça. Aí Ele te dá a cadeirinha. Isso é tudo dolorido, engata assim a cadeirinha no ser, e engata a graça, aí Ele te puxa. Então, eu entendo que quando nós estamos ouvindo a pregação do Evangelho, quando o Espírito Santo está atuando na nossa vida, quando nós vamos recebendo a fé, isso acontece tudo junto e misturado, e nós não conseguimos identificar em que passo isso vai acontecendo, que jeito isso vai acontecendo. Mas ao mesmo tempo que Deus estende a sua graça, Ele nos dá a condição de depositar fé nessa graça e ser resgatado por Ele. Por isso que diz que o justo viverá pela fé. O justo vai viver apoiado, sustentado, segurado por essa fé e por essa graça. Até aí, beleza? E já o último ponto, a relação entre obras, a fé e as obras. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia também em Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tiago 2,14 diz o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato,
quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Ixi, deu um problema agora. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Me parece que o irmão Tiago, então, acabou com a nossa conversa aqui, bagunçou tudo. Porque eu estou falando desde o começo que é apenas a fé, e agora Tiago vem falar que apenas a fé não adianta, precisa de obras. Então temos um sério problema teológico aqui, e o próprio Lutero teve uma grande crise com isso, a ponto de falar que a carta de Tiago era como palha, que poderia até ser queimada. Então, assim, é importante a gente olhar para a vida dos reformadores e entender aquilo de bom que eles deixaram e aquilo também que eles tiveram dificuldade como seres humanos, né? Senão a gente vai pegar um altar e colocar Lutero e começar a rezar para Lutero, e não é isso, né? Lutero teve sim dificuldade em compreender o ensino de Tiago. Por muito tempo Lutero tentou, tentou tirar Tiago, né, do cânon daquilo que é a palavra de Deus. Mas é importante a gente entender o que Tiago está falando, entender essa relação entre fé, entre obras. Na verdade aqui, deixa eu ver se eu tenho slide sobre isso, não lembro. O contexto objetivo da carta de Tiago. Se você ler a carta de Tiago, ele começa falando sobre as provações e tentações. Quando Tiago escreve essa carta, a igreja estava sobre uma perseguição e uma tentação muito grande. Tiago havia sido pastor da igreja de Jerusalém, onde praticamente todos ali eram judeus. Muitos deles tinham vindo do farisaísmo. Era muito forte essa questão de confiar nas práticas, nos rituais. E também era muito fácil para os fariseus e para os judeus daquela época tentar separar aquilo que eu creio daquilo que eu faço. O próprio Jesus condenou fortemente esse tipo de conduta. Jesus falava para eles, vocês por fora... Muitas vezes Jesus falou, né, a respeito dos fariseus, e faz aquilo que eles estão falando. O que eles estão falando é correto, mas não faça aquilo que eles estão fazendo. Então havia uma separação entre aquilo que eu creio, aquilo que eu faço. Uma coisa muito presente na igreja do século 21. Não, eu sei tudo que está na Bíblia. Beleza, você sabe tudo, e você vive então de acordo com tudo isso que você sabe? Você então luta para viver isso que você sabe? Ou você só sabe? E o objetivo de Tiago, na verdade, é ensinar isso. Não dá para separar aquilo que eu creio daquilo que eu faço. Se eu creio, então eu ando dessa forma. Se eu confio nisso, então é dessa forma que eu vou tocar a minha vida. Então o objetivo de Tiago não era colocar que a justificação é pelas obras, mas colocar que a justificação é pela fé. E se eu fui justificado pela fé, então eu ando de acordo com essa fé que agora Deus me deu. E Tiago está mostrando isso. Se você não anda de acordo com essa fé, é porque na verdade você não tem essa fé. Se você não anda como um cristão, é porque você não é um cristão. Se você não confia em Jesus e Jesus não molda a sua vida, é porque ainda você não nasceu de novo. Você continua com seus pecados sobre a sua vida, você continua cego, você continua sem Deus no mundo. E a ira de Deus continua sobre a sua vida. Mas a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, que eu deposito fé, o meu comportamento é mudado, eu sou transformado. Eu já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim agora. Qual que é a heresia combatida pela reforma? Preciso fazer algo para ser salvo. Essa foi a heresia combatida. Você não precisa fazer nada para ser salvo, você precisa só crer, só confiar. E o ensino bíblico de Tiago era o quê?
Quem é salvo age de acordo com essa fé. Quem é salvo age assim. Não preciso fazer obras para ser salvo, mas porque eu fui salvo, então eu faço essas obras. Não para ser salvo, mas em gratidão e amor a Deus, porque eu fui transformado. Agora Deus age no mundo através da vida dos seus filhos. Então a vontade de Deus, o padrão de Deus é expresso para esse mundo através do nosso comportamento, da nossa vida. Então as nossas obras são de acordo com a nossa fé. Deu para ajeitar essa crise aí do livro de Tiago? Por que sola fide? Por que somente a fé? Porque pela fé recebe-se a justificação de Deus. Somente pela fé recebemos essa justificação. Porque a salvação é um dom de Deus e não há salvação sem fé. Sem fé não há salvação. A salvação é um pacote completo, que constitui a fé, a graça, a justificação, a expiação e tantas outras coisas com relação ao tema salvação. Porque a fé é o que o Espírito nos traz diante da pregação da Escritura. Eu tenho me sentido uma pessoa com uma fé tão frágil. Então, dedique-se mais à Escritura, ouça mais a Escritura. Esteja mais presente nos cultos, nas reuniões, porque é pela Escritura que Deus vai te fortalecer. Outra coisa que eu na verdade esqueci aqui, acho que eu passei pelo esboço, uma coisa interessante. Na nossa época, a gente tem muito esse negócio de o fulano tem uma grande fé, que o outro tem uma grande fé. Na verdade, quando a gente estuda ali a galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, a gente vê a respeito de pessoas que são tidas ali como heróis. Abraão, por exemplo, que em determinado momento oferece o seu filho em sacrifício. Só que esse mesmo Abraão, a gente vê momentos da história da vida dele, onde que ele mentiu e não confiou em Deus, que Deus ali o protegeria. Ele precisou usar de um artifício que Deus condena, que é mentira. Nós vemos também Davi, que é citado ali naquele texto que eu li agora há pouco. Esse Davi que fala, independente das obras e tal, mas esse Davi que em alguns momentos também teve um comportamento muito estranho, que não expressou a sua fé. Então, a questão não é ser uma pessoa de grande fé ou de pequena fé, mas que você tenha fé. O importante é ter a fé, é ter fé em Jesus. Porque você não vai ver essa expressão de grande ou de pequeno. O que interessa é ter ou não ter. Porque pela fé fazemos a obra de Cristo na terra. É pela fé que nós fazemos a obra de Cristo. É pela fé que nós expressamos a vontade de Deus nessa terra. É pela fé que a gente vai entender o que Deus quer da Igreja Vida em Cristo, do Zé, do Bastião, do Pedro, para hoje. É pela fé que nós vamos entender isso. É pela fé que Deus vai nos orientar. É pela fé. E eu queria concluir com a declaração. Outro dia meu professor de inglês, o Beni, me falou assim, Ronaldo, é Cambridge. Eu falei, fala bonito, hein? A quarta tese da declaração de Cambridge de 1996, que o André citou na palestra dele. Então é sobre a declaração de Cambridge sobre o sola fide, somente a fé. Reafirmamos, para quem não estava, isso aqui foi uma reunião de líderes, pastores, teólogos, protestantes, que aconteceu no ano de 96, revendo os pontos da reforma protestante, revendo aquilo que foi ensinado pelos reformadores no século XVI e o que nós pensamos, o que a igreja reformada protestante em 1996 entendia sobre esse assunto. E eles colocaram: reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo não é imputada como único meio possível de satisfazer nos é imputada
adotada como único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene o sola fide, possa ser reconhecida como uma igreja legítima. Então isso os nossos irmãos em 96 reafirmaram em cima daquilo que os reformadores falaram no século XVI. E eu queria terminar lendo um texto muito conhecido. Eu creio que todos nós já lemos esse texto. Quando começa a ser apresentado as primeiras verdades básicas do Evangelho para nós, a gente estuda esse texto. E eu queria terminar com ele. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, ou seja, aos que depositaram fé em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Esse texto eu entendo que ele reforça o sola fide. A salvação, deixar de ser um filho da ira, deixar de ser um filho do diabo, para se tornar um filho de Deus, é algo que acontece somente pela fé. Isso não acontece por meio de homem algum, de instituição nenhuma, de religião nenhuma, de pastor nenhum, de padre nenhum, de pai de santo nenhum, de teólogo algum, mas isso só pode acontecer pela vontade de Deus, por nascer de Deus. O Deus poderoso e soberano alcança o seu coração, coloca fé no seu coração, estende a graça à tua vida e tira você da condição de filho das trevas e te transforma num filho da luz. Amém? Podemos orar por isso? Você entendeu? Não sei se depois o pastor vai responder as suas perguntas. Vamos orar, depois nós vamos ter um tempinho para as perguntas, tá bom? Amado e glorioso Deus, eu te agradeço, Pai, por esse momento, por poder conversar com os meus irmãos sobre um assunto, ó Deus, tão importante, que sempre foi importante, tão importante nos nossos dias, onde tantas coisas, ó Pai, têm acontecido no meio do teu povo, onde tantas fés têm aparecido, muitas vezes, ó Deus, não dando a atenção devida à sua palavra, não olhando com fé para Jesus Cristo, mas olhando com fé para outras coisas e pessoas. Deus, nos conserva, Senhor, por amor ao teu nome, nos conserva no caminho estreito, Pai. Por misericórdia, nós clamamos ao Senhor, ó Pai. Nós não temos condição nenhuma diante do Senhor, Pai. Eu não tenho condição nenhuma de me manter na tua presença, Pai. Por isso eu te peço, Deus, ensina-me, Deus, a confiar em ti cada dia mais. Ensina o teu povo a depositar confiança nas Escrituras. Derrama esse dom a cada dia sobre a nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, que enquanto, ó Deus, a cada momento que abrimos a tua palavra, fala conosco, aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé. Deus, que enquanto, ó Deus, a Escritura está sendo pregada aqui no nosso meio, Espírito Santo de Deus, por misericórdia, fala conosco, abre o nosso entendimento, quebranta o nosso coração, Senhor. Tira de nós, Deus, todo orgulho, toda vaidade, toda obra da carne, Senhor, porque, ó Deus, tudo isso nos leva à perdição, tudo isso não tem, ó Deus, um valor eterno, Pai. Por isso, ó Deus, nos dá, Senhor, o fruto do teu Espírito, Senhor. Nos dá a fé, ó Deus, como fruto do teu Espírito. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, ó Pai. Amém.